Olá a todos, mais um episódio do Pod Agro, novamente aqui com a minha colega Nayara Moura. Nayara, obrigado por novamente estar aqui. Eu que agradeço mais um episódio, mais conteúdo, né, para o nosso telespectador e nosso ouvinte também. Com certeza. E hoje, né, nós vamos mudar um pouco a linha, né, não saindo um pouco do agronegócio, mas não deixando a advocacia de lado, o direito do cidadão, o direito do proprietário, né? E estamos aqui com muita honra mesmo, que eu gosto que eu preciso mencionar, né, o meu irmão, Davi Soares, né, irmão de maçonaria, o meu colega de profissão, mas antes e muito antes, né, não precisa falar o ano, meu professor de física do colégio, né, o Davi hoje ele está como presidente da ANACRIM, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, já foi conselheiro federal da OAB, ele é foi diretor-presidente da OAB da CASAG, né? Hoje está como diretor tesoureiro da OAB e eu não tenho vaidade ou não tenho restrição nenhuma em dizer, uma das maiores mentes criminalistas do Estado e até eu acho que do Brasil. O currículo é grande, né? É Se fosse grande. falar, ia ser o episódio inteiro, fosse falar o currículo todo. Obrigado. Eu que E agradeço. não é físico. E é físico também. Embora não pareça muito, né? Quero agradecer o convite, Moraes, para você, para a Nayara. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que não é por merecimento, é mais pela nossa amizade, nosso conhecimento, né? E agradeço muito. O currículo apenas são fases da vida que a gente passa e a gente vai anotando. Como que não é por merecimento? Olha esse currículo, né, Moraes? Claro que Mas não estaria aqui se não fosse pela amizade, pelo carinho de vocês. Não. E, Davi, vamos começar então por essa questão, né? Eu acho que é importante a gente mencionar também as questões de mudanças, né? Como eu mencionei, nós nos conhecemos, eu era aluno, né, de segundo grau, do Colégio Mega, né? Infelizmente extinto, é bom quando o colégio ainda, né? Mas um excelente colégio, com excelentes professores, à época considerado um dos melhores, né? Sempre ali disputando a ponta. E que foi montado com professores de excelência, como você, né? Como o Brizola, Neiviton, né? São professores que ainda me marcam, Gustavo, Elise, acho que se ficar aqui também são muitos nomes. Mas, na época, você foi meu professor de física, né? Então, assim, exatas, né? 97, 98, e a gente estava comentando, em 99 você passou para o direito, né? O que se deu essa mudança, né? Eu acho que você pode mencionar para as pessoas não ficarem presas à história, né? Sim. Moraes, essa história é assim, é até interessante. Eu comecei a dar aula, mas por uma questão, vou te começar lá um pouquinho antes, quando eu comecei a dar aulas na era. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, venho de família humilde, não vou dizer que nós éramos pobres, mas nós éramos uma família mais humilde. Nunca nos faltou nada. Meu pai e minha mãe são pessoas trabalhadoras, que não deixavam faltar nada em casa. Mas eu era muito assim. Eu vi o sacrifício do meu pai, da minha mãe, e eu não, quando comecei na adolescência a querer sair, eu falei assim, eu não vou pedir dinheiro, eu vou trabalhar. Então comecei aos 17 anos, peguei aulas num colégio estadual como prolabore e me apaixonei pela docência. Gostei de dar aula. Era tímido pra caramba, muito tímido. Tinha dificuldade assim, mas eu sentia que quando eu entrava na sala de aula era como se eu me transformasse. Então eu me apaixonei por lecionar, pela docência. E aí o tempo vai passando. Comecei e vim para Goiânia, comecei a dar aula em catalão, vim para Goiânia, já recém-casado, me casei muito novo também, casei com 23 anos de idade, e chegando aqui, continuando como professor, eu comecei a dar aula no Colégio Ângulo, né? Eu funcionava lá no centro, e lá no Ângulo eu fiz amizade com vários professores, entre eles os nomes que você citou, Brizola, todos esses professores, professor Arnaldo, acredito que você lembra dele, hoje é o proprietário da faculdade Araguaia, Uni Araguaia, e essas amizades me levaram a continuar no processo.
E muito novo, né? Nessa época que nós nos conhecemos, eu também era muito novo, apesar de professor. E eu gostava do que fazia, apaixonado do que fazia, mas o tempo passa. E eu falo que professor, ele é bom enquanto é novo, é igual jogador de futebol, sabe? E eu era piadista, física, quase ninguém gosta. Sim. Né? Difícil. As pessoas falam eu tenho dificuldade porque o assunto era difícil O mesmo. professor fazia diferença. E o professor era a diferença. Era cantar, fazer piada com as fórmulas. Eu brinco muito que eu estaria preso hoje, né? Porque você brincava com os alunos, você punha apelido, e hoje você não pode. Você não faz, não é correto. Politicamente correto. Ele cantava, toda vez que ele me chamava, ele cantava a música do Tiririca. Aquela Zezinho em cima. Exatamente. Era me chamar. Era uma forma gostoso. agradável de brincar. Quando eu brincava com alguém, é porque eu gostava dele. Né? Eu não brincava para humilhar ninguém ou para fazer bullying com alguém, é porque eu gostava dele, daquele aluno, e eu achava que eu tinha liberdade, e eles me davam essa liberdade para fazer isso. Mas o tempo passa, e eu senti que eu estava ficando menos engraçado e mais conteudista. Estava melhor professor, mas estava ficando chato, sabe? Eu não brincava mais, não contava piada. Um dia, o professor Arnaldo, eu acho que eu nunca falei isso para ele, numa reunião de sócios, eu era sócio da escola, ele pegou e falou assim, que tinha acabado de ler um livro, que falava Quem Mexeu no Meu Queijo. Conhecidíssimo. Né? Muito, um best-seller. E esse livro falava justamente uma história do ratinho que só usufruía do queijo, mas nunca pensava que aquilo um dia podia acabar. E a época nossa do Mega, não sei se você lembra, era, como você disse, era um colégio referência, nós ganhávamos muito bem. Eu, muito jovem ainda, tive vários carros, eu tive uma posição financeira muito bacana para aquela época, jovem. Né? Sabe um cara que conseguia trocar de carro 2 vezes no ano? Desnecessário, sem juízo, mas fazia. E aí o tempo passa e eu comecei a notar, né? Quando o professor falou aquilo, aquilo me deixou tocado. Eu pensei, caramba, será que o queijo não está acabando? Né? E realmente as coisas estavam mudando, novos colégios estavam surgindo, eu estava ficando um pouco mais velho. Quando eu falo velho, era assim, para a época eu tinha 20 e poucos anos, mas para quem começou com 17 eu já tinha uma trajetória. E aí eu comecei a pensar, por que não fazer um outro curso? E aí muita gente pergunta, por que o direito? Bom, o direito explica tudo. O direito ele me daria a impressão, ou daria a impressão para as outras pessoas, que quanto mais velho eu fosse, melhor eu seria. Mais respeitado. Mais respeitado, as pessoas. E se eu tivesse barba branca ainda, né? Poderia ajudar. Então aí eu, com base Era nessa... o contrário da física. Da física, da academia, né? Porque você vai ficando mais velho, ficando mais cansado, porque a rotina de um professor, ela é exaustiva. Exaustiva. Eu acho que Eu cheguei a dar 60 aulas por semana, né? As pessoas não dão valor a isso, mas é a base de todas as profissões, Exato. né? Foi a base da sua, ele foi importante para isso. Só que é exaustivo e você envelhece muito mais rápido, né? Com certeza. Eu falo que o que faz mal não é da aula, é o pó de giz. Agora não tem mais, né? Que agora não tem. Mas isso foi assim que eu pensei no direito. Você entendeu? Que eu pensei, caramba, se eu chegar a... Quando as pessoas olharem para mim, eu vou passar credibilidade. Nós somos um produto e eu vou vender bem. Né? Pensou com bem. aquela forma. E aí eu escolhi o direito. Fiz direito. Né? Eu só não esperava, Moraes, que eu ia me apaixonar, me encontrar realmente no direito, realmente me sentir inserido naquela profissão, gostar realmente do que eu faço. Eu falo isso com o meu filho, Caçula, que ele fez direito também, né? Mas gosta de música. Né? E ele fala que ele vai fazer sucesso na música, e não querendo desincentivá-lo, mas eu falo, meu filho, é uma carreira difícil, é uma carreira que em centenas é que consegue, e eu não estou querendo deixar você desestimulado, mas pense que você pode se apaixonar por outra coisa. A gente sempre pode se apaixonar por outra coisa, foi o que aconteceu comigo. Né? Então, essa seria a história. E assim, é interessante, porque se a gente pensar você na física, ou seja, na exata, às vezes no direito você caminharia ali para um direito tributário, direito bancário, e
na verdade, te levou ao direito criminal, né? Aí a faculdade vai te moldando, né? Durante a faculdade, os professores te moldam muito, quem você conhece lá dentro. Eu tive excelentes professores da área criminal e que foi me trazendo. Eu sempre tive um senso de justiça um pouco apurado, de indignação um pouco apurado. Quando eu vejo alguma coisa, até comentava com você um episódio, né, que a gente não pode falar, mas seria, não pode falar porque seria um episódio maçônico, mas e como eu e Moraes somos maçons, a gente comentava aqui um exemplo que determinados assuntos nos indignam. E às vezes, mesmo não concordando com ele, nos levam a defender. Sim. Então isso foi o que me levou para a área criminal. Davi, só para a gente explorar mais isso, né? Com quantos anos você formou em Direito e já começou a atuar e você largou a física totalmente? Larguei não. Eu depois de formado, eu ainda continuei professor de física, porque é muito difícil você formar, e eu já tinha filhos, né? Já era casado, como eu disse, vim para cá casado, e eu precisava ganhar dinheiro, precisava sustentar a família. Então eu não parei. Eu fiz a faculdade sendo professor de física, me formei e continuei professor de física, montei o meu escritório, né, onde eu ia só à tarde para o escritório, porque de manhã eu tinha que dar aula, mas aí chegou um momento na área que eu tive que optar, mas durante um tempo eu fui levando as duas profissões juntas, né, mas foi mais ou menos isso. Acho que uma pergunta que muita gente se faz, né, para os advogados de sucesso, principalmente, qual o segredo? Porque tem muito advogado, tem muita faculdade de direito. Eu acho que a grande maioria da faculdade que abre sempre tem um curso de direito, né? Então, o mercado ali, ele solta muitos bacharéis e que tentam a OAB também, acabam conseguindo. Agora, como se destacar? Né? Como se destacar o que brecha achar, porque a gente hoje está numa época de revolução digital também, com o uso da IA, que vem para agregar em alguns casos e para atrapalhar em outros, né? Como se destacar? Não mudar. Eu acho que o segredo está, por exemplo, em se importar realmente com as pessoas, estar inserido no mercado. Eu acho que a física, nesse ponto, me ajudou muito nessa questão de inteligência artificial. Quando isso surgiu, eu não fiquei para trás, eu estudei, eu me preparei, né? Mas, acima de tudo, eu não perdi a humanidade. Eu sou criminalista, gosto do que faço, defendo situações extremamente difíceis, crimes que são realmente, muita gente ficaria realmente tocados com aquilo que a gente faz. Mas todo mundo tem direito à defesa. Mas todo mundo tem direito à defesa. Eu falo que eu não defendo o crime, eu defendo o direito. Mas eu aprendi que o que faz a diferença é você estar preparado, manter-se sempre estudando, nunca deixar apagar a chama do conhecimento. E eu gosto de estudar. Eu falo que cada ação que nós pegamos, você sabe disso, cada ação que nós pegamos é uma nova tese que nós temos que fazer, estudar tudo de novo. E uma vez me brincaram que existe sempre essa briga, advogado é doutor? Advogado não é doutor porque não tem doutorado, não tem essa briga? Eu falo, doutorado não é porque escreveu uma tese de doutorado? Nós escrevemos tese todos os dias. Então, assim, por direito eu acho que nós somos. Não que isso me envaidece, de forma nenhuma, mas eu acho que nós temos tese todos os dias em cada ação que nós pegamos. Cada ação que eu pego, eu me reúno com a minha equipe e falo, ó, nós vamos por essa linha, ou nós vamos por essa, o que vocês acham? Vamos fazer isso. Então é uma tese diferente para cada assunto, é um estudo constante, é preparar constantemente, é cursos que a gente tem que fazer. Então é a diferença, Nayara, respondendo a sua pergunta, é estar preparado, acreditar no que faz, sem perder a humanidade. É interessante porque tem uma piadinha que eu às vezes faço e eu acho que vale muito, que eu acho que nesse ponto eu sou muito corporativista mesmo, assim, eu puxo para advocacia até porque eu vim de uma família de advogados, né? Meu avô, meu pai, né, sempre, e eles sempre falaram isso. Você, num processo, ali não é só, na época, né, não tinha computador, então você pode falar, não é só uma tela, né? Na verdade, não é só papel. Ali existe uma vida, ali existe uma questão, uma história.
E a gente muitas vezes vê algumas pessoas falando, advogado, tem muitas brincadeiras falando que advogado não tem sentimento, advogado. E eu acho que não, a gente vive esse conflito. Você mencionou mesmo que às vezes você defende situações que seriam às vezes delicadas até das pessoas entenderem por que você está entendendo. E eu ainda falo assim, tem pessoas que chamam o advogado de demônio, de mercenário, mas vamos dizer, a piada que eu faço é, todo mundo fala que o advogado é um demônio, mas quando precisa dele, que é um milagre, né? E nem sempre somos valorizados. Assim, a minha visão hoje, não são mais demonizados, não. Nem tanto. Teve agora um júri que foi, né? Mas não foi só o advogado, os réus também. Mas o júri do Henri Borel, Sim. que foi uma manobra da defesa, Sim. acabou anulando o júri dos dois, tanto da Monique quanto do Jairinho, né? Do vereador. E os advogados foram massacrados. Foi uma manobra deles, né? De abandonar, não foi? Né? E a juíza, inclusive, falou sobre isso. Sim. Disse que foi muito antiprofissional. A juíza deu um sermão ali. Só que tá na lei, né? Aí vai ter que remarcar. Estratégia. Ela penalizou o advogado e deu uma pena para ele. Vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar as despesas que teve com aquele júri, porque é caro para o sistema fazer um júri. Eu faço júri, então eu gosto do tribunal do júri. Então, quando a gente vai fazer um júri, a gente sabe que aquilo tem todo um gasto. Você não sai para poder almoçar, Sim. por exemplo, eles levam um almoço lá dentro. Preparação da sala. Preparação de sala, pessoal. Organizar pessoal. Então, é caro. Então, nesse caso que você citou, do Borel e o juiz penalizou o advogado pela estratégia. Eu entendo e acredito que os advogados vão procurar a OAB para isso, porque estratégia não pode ser penalizada, né? Então, provavelmente vai existir Mas ainda como é vista uma estratégia dessa entre os colegas? Eu teria que entender como que ele foi feito, o que seria a intenção da estratégia, porque só ganhou tempo. O júri vai acontecer, né? E talvez eles precisassem desse tempo para alguma coisa, talvez uma prova que ainda não foi concluída, talvez algum documento que ainda não foi juntado. Mas as teses, eu, por exemplo, pessoalmente, eu gosto que se tem que aconteça logo, né? Então, nunca aconteceu de eu ter que abandonar o plenário por algum motivo. Mas existem estratégias que fazem isso justamente para ganhar tempo, porque o júri hoje ele é muito delicado, né? Hoje a pessoa pode entrar livre e sair presa se ela for condenada. Então, muitas vezes a estratégia é justamente ganhar tempo para que isso não aconteça agora. Que talvez tenha sido essa, né? Pode ter sido. Às vezes diminuir o período da reclusão mesmo, né? E a gente tem que ver qual foi a intenção. Mas os advogados dos dois lados são muito bons. Tem um episódio, meu pai também atuou na área criminal por um tempo. Depois ele não quis mais, que ele mexia na área criminal e também na agrária. Mas depois ele ficou mais na agrária e depois foi passível. Que existem essas estratégias, né? Essa aí foi que eles mencionaram, pelo que eu vi, foi a ausência de acesso a todas as provas para se preparar para o júri. Porque o advogado tem que estar preparado. Sim. Ou ele tem que estar preparado para aquelas provas ou alguma situação. Meu pai, aconteceu um caso, Davi, que eu acho que assim, esse eu gosto de contar. Ele chegou no júri, e isso também hoje seria até de repente como é que seria visto, né? E ele já tinha feito, mas não tinha não tinha tantos argumentos. Eu não lembro qual que era o caso específico. Só que na hora que ele chegou, ele viu que o promotor não tinha esse dedo, o dedo indicador. Aí ele começou, né, na primeira fala, eu não atuo no júri, então às vezes eu não tenho os termos técnicos exatos, mas ali na abertura, né, na fala de abertura dele, ele nos debates, ele falou que o promotor não tinha o direito de acusar, porque a própria natureza tinha amputado o dedo indicador. E o promotor ficou com tanta raiva que começou a ofender o meu pai, atacar o meu pai, brigar com o meu pai, e não atacou o réu, né, o acusado. Então, enquanto meu pai estava lá defendendo, e acabou que meu pai conseguiu essa absolvição. E um dia eu estava no seu escritório e eu fiz esse comentário com você sobre a questão do júri.
Eu vejo que o júri é a maior demonstração da atuação de um advogado. Porque ali ele tem que pensar na estratégia, tem que pensar na postura, ele tem que pensar na forma de olhar, na forma de conversar. Então é toda uma ciência ali, né, Sim. Davi? Analisar os jurados, né? Estudar os jurados, Como eles de estão, onde porque o veio, quem corpo são. fala, né? Sim. Muitas vezes, quem é mais profissional acaba tentando camuflar mais isso, mas não é o caso dos jurados. E aí o advogado tem que ainda parar para observar tudo isso. E sabe que eu gosto disso, né, Naira? Eu estudei muito, já li muitos livros sobre isso, sobre essa questão do corpo, da linguagem corporal, porque a gente fala, eu gosto muito dessa. Eu até tenho um curso de oratória que eu faço, pessoal, sustentação oral e oratória. E aí eu falo com o pessoal sobre isso. É importante conhecer as pessoas, entender o que é que elas estão falando com o olhar, com o jeito de mexer, com o jeito de se portar, com o jeito de vestir. Tudo isso eu faço uma análise dos Quero ir nesse jurados. curso, quando Não, tiver, avisa a gente. Bacana. É muito bom. E voltando ao júri, eu quero contar rapidamente um episódio que você falou do seu pai, me lembrei desse fato que aconteceu comigo. O promotor, nesse determinado júri, ele começou as testemunhas dele não apareceram. Não foi testemunha da acusação. E como não tinha testemunha da acusação, o promotor começou a pegar os depoimentos destas testemunhas na época do inquérito e começou a ler, uma por uma. Tinham várias na época, mas nenhuma tinha ali naquele momento. E ele começou a ler. E aí, quando foi a minha vez, né, dos debates, eu disse que isso não poderia acontecer, porque se as testemunhas não foram, é porque elas não tinham realmente certeza do que iriam falar. Então, nós não teríamos que considerar o que foi falado lá atrás. Sim. O promotor não gostou muito, é lógico que ele também não estava errado, mas eu tinha que descredibilizá-lo. E ele voltou para falar novamente, e quando ele voltou, como você disse, simplesmente me atacando. E atacou durante uns 15, 20 minutos, só querendo me ensinar que ele poderia fazer aquilo, né? Eu sei que sim, mas foi estratégia minha falar que não. E fui para tréplica, né? E na hora da tréplica, eu levantei e aí usei, Nayara, todas essas estratégias do corpo fala. Né? Eu levantei e comecei a andar pelo plenário, mas não falar nada. Eu só andava e os jurados esperando que eu fosse atacar o promotor, porque ele me atacou o tempo inteiro. E ao invés de atacá-lo, eu andava em silêncio no plenário e parava às vezes de frente a cada jurado, olhava no olho dele e andava para o outro, mas não falava nada. Depois de um tempo, lógico, não foi um tempo muito grande, depois de um tempo eu parei e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Tenta imaginar, aí todo mundo olhando, aí eu fazia as pausas, são técnicas, né? Eu fazia as pausas, falei, tenta imaginar um quarto, aí eu repetia, completamente escuro. Aí eu já entrei, Moraes, na física. Tenta imaginar um quarto completamente escuro. Aí eu parava e olhava para a cara deles e eu via no olhar de cada um que eles estavam imaginando. Tenta imaginar esse quarto completamente escuro. Eu vou fazer uma pergunta só e vou me sentar. Aí todo mundo ficava esperando. Agora eu vou ali e vou acender o interruptor de luz. Aí eu parava e eles olhando e imaginando. A pergunta é, para onde vai o escuro? Todos os jurados pararam e não responderam, mas eu via que na cabeça deles eles tentaram imaginar para onde ia o escuro. Aí eu parei, peguei minhas coisas, juntei minhas coisas para ir sentar, voltei e falei assim, para lugar nenhum. Porque o escuro é ausência de luz. É exatamente o que tem o promotor. Ausência de luz. Porque usou o seu tempo para tentar apagar a minha. Quando eu falei isso, quase que os jurados aplaudiram. Ou seja, eu consegui... Fizeram aquela expressão. Sabe aquela coisa? E eu consegui trazer os jurados para mim. E ganhou? E nós ganhamos o júri. No final teve jurado que chegou assim e falou assim, o senhor entra na cabeça da gente. E eu acho interessante. Isso é apaixonante. E aí aproveitando... Só, desculpa cortar, mas... como também a experiência em sala, em observar alunos, em falar com pessoas,
também você levou isso para a advocacia, né? E para o tribunal do júri, porque eu acho que o maior entrave hoje nessa nova geração, com tanta tecnologia disponível, é justamente isso aqui, ó. É o tete a tete, Sim. fala, é estar perto de públicos muito grandes, porque causa uma ansiedade, causa ali, né, às vezes um medo de falar para muita gente. Eu acho que é o maior problema dessa nova geração. Eu tenho uma conta matemática que eu me formei com 35 anos de idade em Direito. Hoje, meu filho formou em Direito com 22. Olha esse lapso. Se eu tivesse feito Direito antes de tudo, não tivesse sido professor, se eu tivesse ido para a faculdade, no tempo de ir para a faculdade, e ter feito Direito e me formado jovem, bem novinho, igual meu filho, eu teria, ao invés de 21 anos de formado, eu teria 30 e tantos anos de formado. Muita gente já falou assim, mas se você já chegou tão longe com 21 anos, se você tivesse 30 e tantos, você estaria muito mais longe. Eu falei, talvez não. Eu não teria as experiências que eu já tive na vida. Sim. A maturidade agora para seguir uma carreira, né? Exatamente. E eu quero aproveitar, Nayara, que você comentou, você fez um comentário que eu acho que a gente não tem como aqui, principalmente eu e o Davi, fugir um pouco do sistema OAB. Hoje, como o Davi, mencionei, o Davi é tesoureiro, né? Foi presidente da CASAG, conselheiro. Então, está ali mais dentro ainda, né? Não sei, acho que tem um termo errado, mais dentro, mas está mesmo ali vivendo o sistema OAB. E que a gente comentou, né? Que às vezes o advogado é visto e hoje não. Né? Não é tão visto também como essa pessoa, essa humanidade. Eu acho que isso, Goiás reflete muito isso. Às vezes nacionalmente existe ainda essa dificuldade, mas Goiás. E isso vai muito eu acho que da gestão da OAB, né? Da humanidade que trouxe ali para a OAB. É claro que nós tivemos exímios e excelentes presidentes da OAB que se passaram desde da criação, né, de se instituir a OAB em Goiás. Mas hoje trouxe uma realidade. E isso vai muito do trabalho que é feito ali, né? A gente não pode deixar de mencionar o trabalho ainda lá atrás do Lúcio Flávio, agora muito mais do que o do Rafael Lara, né? Então trouxe a gente está conseguindo trazer a advocacia para próximo, né? Eu acho que as pessoas estão vendo isso. Isso é verdade. E eu falo isso, muita gente não conhece os sistemas, os advogados deveriam conhecer, né? A OAB é muito presente na vida de cada advogado e muitas vezes sem que ele perceba. E o que acontece dentro do sistema OAB atinge a vida de cada advogado, atinge a vida de todos. E as pessoas precisam conhecer o sistema OAB. Eu mesmo, quando a gente forma, né, a gente fala em OAB, para muitos OAB é simplesmente o cartão de identificação profissional. O OAB é muito mais do que isso. O OAB é um sistema muito grande que defende os direitos dos advogados. Então, eu acho que a minha advocacia também evoluiu quando eu comecei a entender muita coisa do sistema OAB. E eu não quis ficar de fora disso. Eu quis participar. Então, eu entrei para a OAB como membro de comissão. Né, eu participei como membro da comissão de prerrogativas desde o início, quando eu me formei. Né? Depois eu me candidatei a conselheiro seccional, fui conselheiro seccional, estive na CASAG, na diretoria, fui presidente da comissão de prerrogativas da OAB, na minha opinião, uma das mais importantes do sistema, porque ela realmente, e eu aprendi muito a advogar com isso. Quando eu entendi os nossos direitos, eu aprendi a brigar por eles. Sim. Sem ser intransigente, sem achar que eu tinha que chegar dando voadeira nos outros. Não, com educação, com cuidado, conversando, é que nós conseguimos mostrar aonde estão os nossos direitos. Aí eu fui para o Conselho Federal, convivi com advogados que eu só via na televisão, sabe? Eu fui sentar do lado do Toron, eu fui tomar café e almoçar com Cacai. Sabe aquelas pessoas que são os nossos ídolos? Eu estive presente com eles lá em Brasília, então foi muito bom. São experiências que somam na nossa vida profissional. E hoje, na diretoria da OAB, eu estou ali como um constante aprendiz. Né? Todo dia eu aprendo alguma coisa, eu aprendo as dificuldades de ser um diretor tesoureiro,
a dificuldade de olhar muitas vezes para as pessoas e de falar não, porque a gente mexe com um dinheiro que não é nosso, é da advocacia, então é muito complexo fazer isso, mas você aprende todos os dias e a UAB me ensina muito. E as pessoas precisam aprender isso. Eu falo muito para os advogados do meu escritório, vocês participam pouco. Vocês tinham que ir para a UAB, porque lá você encontra pessoas, você conversa com as pessoas, faça parte de uma comissão, entre para o sistema. Aonde tiver, a ESA nos traz tanto curso, né, Moraes? Sim. E hoje a ESA, a Escola Superior da Advocacia, pega na sua mão, te ensina a advogar. Nós temos um negócio na OAB chamado mentoria, projeto mentoria. Projeto mentoria, para mim, é magnífico. O Rafael acertou em cheio com esse projeto, porque ele pega na mão do advogado que recém formou e te ensina a advogar. Eu fui mentor de uma turma na área criminal que todos já advogados vieram para que eu fosse mentor deles. Eu ensinei não, eles caminharam comigo para poder fazer uma audiência de instrução. Nós conversamos sobre precificação, como colocar preço no seu trabalho. Eu levei esses advogados na central de flagrantes para que eles pudessem entender como é que é o seu primeiro contato com o delegado de polícia. Como é que você tem que chegar e sendo humilde e não chegar dando carteirada, eu sou advogado, eu preciso ser atendido agora. E humilde sem querer dizer que está sendo abaixo, mas cabeça. E eu quero até aproveitar para o seguinte, eu acho assim, até caminhando já para o final, que eu comentei, hoje, eu não sei quando que o episódio vai ao ar exatamente, mas hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação em Anápolis em que tem um projeto de lei para diminuir o RPV. Sim. Isso é um ponto, ou seja, muitas vezes parece que as pessoas não enxergam que os honorários ali de sucumbência, que às vezes, no caso ali, às vezes a gente coloca como RPV, né? Mas não enxergam, às vezes, o trabalho, né, que o advogado faz para chegar, e depois aqueles honorários de sucumbência não é simplesmente um prêmio ou uma esmola, ou não é ali. E também tem os honorários contratuais, que às vezes as pessoas fazem, firmam o contrato e depois simplesmente não querem cumprir. E eu assisti uma publicação sua que você fez uma sustentação oral, apesar de criminalista, numa questão civil, de honorários, né? Agora eu só não lembro se era sucumbenciais ou honorários contratuais. E que você fez uma analogia sobre, salvo engano, sobre um artesão. Aí eu queria que se você pudesse, para concluir aqui, repetir de alguma forma aquilo, porque eu achei excelente. Foi uma sustentação, como você falou, foi uma ação civil. Eu fui contratado apenas para sustentação, porque um advogado pegou uma ação, trabalhou nela por muitos anos, tinha um contrato de honorários estipulando qual o valor desse contrato. Depois de anos, ele ganhou a ação. Ganhou a ação e a parte achou que ficou caro, que o contrato não poderia ser aquele valor porque estava caro demais. Mas ele só achou caro depois que o trabalho foi feito, que já tinha terminado, era hora de receber. Ele entrou com a ação e, pasmem, ele ganhou a ação. O advogado não concordou, obviamente, e ele entrou com uma apelação para discutir que ele realmente tinha o direito aos seus honorários. E aí, como ele era parte, apesar de um excelente advogado, como ele era parte, ele achou por bem contratar alguém para sustentar. Na sustentação, eu me lembrei de uma fábula, e eu gosto muito do uso de fábulas nas sustentações, que é a fábula da estátua de Davi e a fábula de Michelangelo. E aí eu fiz a seguinte analogia. Eu falei o seguinte, perguntaram para Michelangelo como é que ele fez a estátua de Davi. E ele falou, foi muito fácil. Ele pegou um grande bloco de mármore, colocou ali na sua frente e ficou observando aquele bloco, só olhando para ele. Até que um dia ele enxergou nesse grande bloco de mármore Davi. Então é muito fácil. Quando ele enxergou Davi, bastou ele pegar o maço e o cinzel e desbastar aquele mármore até sobrar Davi, que ele enxergou no mármore. Resumindo, depois que termina, é muito fácil. Mas não é qualquer um que consegue fazer. Essa foi a analogia que nós fizemos. Essa sustentação
teve 856 mil visualizações, porque todo mundo, inclusive juízes, realmente se identificaram naquela analogia, que realmente é verdadeira. O trabalho do advogado só é caro depois que termina. Sim. Não, muito obrigado. Eu quero participar, eu não sou advogado, mas quero muito participar de um curso de oratória dele. Incrível. Não, vamos, assim que abrir. Davi, se quiser deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes. A gente podia conversar com você a semana inteira, né? Obrigado. Pausar só para dormir, então comer alguma coisa e voltar. Mas temos um tempo, acho que, se eu não me engano, eu estou olhando ali, eu acho que deu uns 42 minutos já de conversa. Passou tão rápido, é isso mesmo. Que a gente não viu a hora passar mesmo. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, seu convite, Moraes. Eu quero realmente agradecer. Eu falo que se a gente conseguir inspirar alguém, a gente já ganhou muito. Então, se algum advogado que estiver começando agora na carreira, que quer crescer na carreira da advocacia, que essas experiências, essas trocas que nós temos, possam inspirar. E se isso já inspirou um pouquinho, nós ganhamos amanhã de hoje. Com certeza, então ganhamos. Obrigada, viu? Obrigado, Nayara, novamente. Obrigado, Davi. Obrigado, meu amigo. Eu realmente, assim, fiquei muito feliz de você vir, né? Que eu acho que a gente... É muito bom a gente honrar quem nos ensinou a história. E você, assim, a gente não teve uma amizade, assim, aquela proximidade, mas a gente construiu ali uma amizade que eu vejo que aonde a gente chegar, aonde precisar, né? Você é uma referência para mim, pode ter certeza. Tanto como professor, como advogado, você pode ter certeza. Obrigado. Você, na época, às vezes você não vai lembrar, mas a gente teve algumas dificuldades na época, até financeiras lá em casa, e eu sei que levaram isso ali no colégio, e vocês, né, teve um momento de ajuda ali para minha família. Não sei se você vai se recordar, mas eu tenho certeza que passou. E por toda a relação que você tinha comigo, pessoalmente, até que você falou, né? Só brincava com quem tinha que gostava. E aí, eu, apesar de não ser... falo aquela coisa, né? Ou o aluno é lembrado, ou porque ele era muito arteiro, ou ele era muito bom, ou era muito ruim. Eu não sei qual dos três que eu era. Mas eu não era arteiro, né? Não era excelente em física, como eu falei. Então, mas eu acho que foi realmente pela amizade. E para vocês, muito obrigado. Espero poder que vocês acompanhem os nossos podcasts. Compartilhem, marquem seus amigos para que possam conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.